Queridos, quem aqui está feliz nessa noite? Feliz, né? Quem aqui sabe que você foi eleito? Você foi eleito, né? Então, se você foi eleito, você tem um mandato para cumprir. Então, o tema que eu queria compartilhar com você é o mandato do homem. Você tem um mandato para cumprir e esse mandato, no final, ele vai ser requerido de você. Né? O que você fez com o seu mandato? Quais são como você gastou, como você administrou, como você fez, como você serviu, como você deixou de servir. Esses dias eu estava vendo aí que na eleição lá em Portugal, um dos ganhadores lá é brasileiro, né? O cara é brasileiro e ganhou lá, não presidente, né? Mas acho que deputado de algum... É brasileiro. Então ele está lá em Portugal, brasileiro, está exercendo um cargo lá. Então, assim como ele, você também não é dessa terra. Né? Você é do céu, você é de outro reino. Então, você está aqui nessa terra para cumprir um mandato, para cumprir um chamado de Deus para você. Né? E quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, lá na criação do homem, você vê ali Deus criando o homem para algo importante. Ele olha para Adão e diz assim, Adão, eu quero que você cultive aquilo que eu criei. Então, Deus criou todas as coisas, os animais, e disse para o homem, domina sobre a terra, domina, cultiva e faz multiplicar isso aí. Então, Deus ele coloca nas mãos de Adão todas as árvores ali básicas, né? E a partir dali, ele recebe sementes, para que ele pudesse, então, semear, cultivar e multiplicar aquilo que Deus tinha criado. Então, você vê ali Adão com essa responsabilidade, não só de cuidar ali do jardim, mas também de toda a terra. E, além disso, ele precisava se multiplicar, ele próprio. Então, ele precisava, ele seria fecundo e ele teria muitos filhos. Então, eu e você somos descendentes desse homem chamado Adão. Né? Ele encheu a terra. A partir dele, a terra foi cheia. Até chegando ali no dilúvio, né? Que Deus resolve acabar com todo mundo, porque aquela turma ali, a partir de Adão, por causa do pecado de Adão, que acompanha a gente até hoje, Deus, então, acaba com a raça daquela turma lá toda e separa Noé. E a partir de Noé, então, 3 filhos que ele tem, é gerado aí todas as nações, de Sem, Cã e Jafé. Né? Então, nós somos descendentes desses 3 homens aí, né? E Noé ali também. Então, a palavra de Deus vai falar sobre isso, sobre uma família que Deus estabeleceu na terra, e essa família seria, a partir dela, seria reis, seria governantes, seriam pessoas que dominariam nas áreas em que eles estivessem envolvidos. Então, há um domínio nas mãos do homem que Deus requer da gente, que nós dominemos, que nós nos multipliquemos e dominemos. Então, e aí quando a gente sabe, né, que no Antigo Testamento você vê que o homem, lá no Antigo Testamento, essa família que Deus está ali criando, ele forma uma nação, e essa nação, ela se multiplica, ela é preservada para quê? Para que um dia viesse o Cristo, o Salvador. Então, Deus preserva essa nação para que um dia Jesus viesse e pudesse, então, cumprir o plano que Adão perdeu. Né? Então, Jesus agora é o último Adão. Né? A Bíblia diz que Adão ele era a alma vivente e Jesus agora é espírito vivificante. A partir de Jesus, então, é criado agora um novo mandato. Um novo mandato. Então, tinha o mandato de Adão, que Adão perdeu ali, mas então veio o novo mandato. E esse novo mandato é colocado sobre nós somos chamados de reis e sacerdotes. Né? Então, lá em Apocalipse 5, do versículo 9 e 10, diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha o que Deus está falando sobre você. Você é rei e sacerdote. E onde você vai reinar? No céu? Quando Jesus voltar? Não. Aqui. Nesse lugar. Então existe um mandato de reinado para você e para mim. Nós somos chamados para governar. E aí,
o que acontece é que esse governo, ele não é automático. Ele precisa ser conquistado, ele precisa ser assumido. Então, o meu mandato como homem, ele precisa ser todo dia, eu preciso me levantar da minha cama e dizer assim, eu tenho que cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Governar bem a minha casa, cuidar bem das minhas filhas, trabalhar de sol a sol, com cuidado, com diligência, ser fiel, honrar meu pai e minha mãe, cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo para que eu cumpra, viver uma vida de oração, viver uma vida de devoção a Deus, cumprir o meu mandato. Mas eu queria usar um homem como exemplo hoje, lá do Antigo Testamento, um homem chamado Judá. O texto, é interessante que Judá ele é filho de Jacó, né, filho de Israel, um dos filhos, e Judá, a história dele, o momento da história dele, uma parte da história dele acontece um pouquinho depois que começa a narrar a história de José. Então você vai ver lá no capítulo 37 de Gênesis que Deus começa a contar essa história de José. Aí vai contando ali como que José, ele serviu o pai dele, como ele fofocava dos irmãos e tal, e aquela história lá que você conhece, aí ele é vendido como escravo. E no capítulo 38, é aberto um parêntese ali. Para de falar de José e começa a falar de Judá. Eu creio que José, ele é levado para o Egito, depois lá na frente ele fala, né? Olha, meus irmãos, não fiquem tristes, vocês me venderam como escravo, mas foi Deus que me mandou para cá na frente, para que eu pudesse preservar vocês, cuidar de vocês, trazer o povo de Deus para cá e preservar vocês. Para que isso? Para que esse povo fosse preservado até que o Messias viesse. Para que Jesus pudesse vir. Então, para aquele povo não morrer de fome, Deus mandou José na frente. Mas eu creio que a pessoa mais importante ali que José deveria preservar a vida era desse homem chamado Judá. Eu creio por isso que Deus abre esse parênteses e começa a contar a história de Judá. Por que Judá é importante? Quem era Judá? Judá, ele era filho de Lia, de uma concubina de Jacó. Gente, o negócio vai correndo sozinho aqui. É para acabar, acho que meia hora só. Acabar. Cadê? Correu. Aí, pronto. Filho de Lia, quarto filho de Jacó. Seu nome significa louvor ao Senhor. Que a mãe dele disse, olha, agora eu vou louvar o Senhor, e coloca o nome dele de Judá. Ele se tornou ascendente de Davi, e por consequência do Senhor Jesus. Por certo, seria o herdeiro da primogenitura do pai dele, que era Jacó. O que acontece? Naquela época, né, o primogênito ele recebia a porção dobrada da herança. Por quê? Porque ele deveria cuidar dos pais e deveria manter aqui a propriedade da família. Então, o filho mais velho recebia a porção dobrada. O que acontece? Os irmãos dele, mais velhos, que era Rúben e Simeão, o Rúben, ele deitou com uma das concubinas do pai dele, então, por causa disso, ele perdeu o direito de primogenitura. Simeão e Levi, eles entraram lá numa terra chamada Siquém e enganaram o povo lá e mataram todo mundo. Por causa disso, eles perderam também o direito ali. E o próximo ali, na sucessão, né, do mandato, seria Judá. Né? Então, ele seria ali o sucessor, né, seria o primogênito. Além disso, Judá tinha todas as promessas de Abraão sobre a sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção de Abraão estava sobre Judá. A família dele seria bendita. É um homem, então, que tinha tudo para ser bênção. Tinha tudo para prosperar, tinha tudo para receber aquilo que Deus tinha para ele. Não é? Mas ele, então, você percebe aqui no capítulo 38 o que acontece com ele. Quando José ele é levado como escravo, excluído da família, ele não quis ser expulso da família dele. José foi expulso sem ele querer. Né? Ele teve que ir para o Egito na marra, como escravo. Já esse homem chamado Judá, no versículo 1 do 38, diz assim, que aconteceu por esse tempo, que tempo? O tempo em que José desapareceu, que o pai está chorando, desesperado, porque perdeu o filho que ele mais amava, o momento em que ele precisava desse homem junto com ele, para cuidar dele, para o apoiar, ele se separa do pai dele, que se separou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira.
Ele vai embora. Então Judá decide se afastar da família. Ele deveria estar com o pai dele, mas ele resolve cair fora. Parece o dia de hoje, né? Parece, né? Enquanto está tudo bem, eu estou lá, está tudo jóia. Mas aí começa a apertar a pressão, é no trabalho, é em casa, é com os filhos, aí eu, vazo. Né? Então, Judá era mais ou menos parecido com muitos homens que nós vemos hoje. Eles não estão aqui, amém? Isso aqui são os bons, os ruins estão lá fora, estão lá em Dubai. Né? Vivemos dias, então, que as responsabilidades são ignoradas. Se não tem a ver com dinheiro, as pessoas não estão interessadas. Se não tem a ver com bênçãos, né, com receber alguma coisa, as pessoas não querem. Se é para tomar seu tempo, suprir a necessidade dos outros, ao invés da sua, então eu não quero. Eu me casei com essa mulher, mas tudo é para ela, eu tenho que cuidar dela, servir ela. E os meus desejos? E as minhas vontades? Ela não supre. Então o casamento não serve mais para mim. Porque eu casei para ser feliz. Judá se encaixava nesse contexto. Sua família estava em crise, o clima estava tenso. Né? Seu pai precisava de alguém para apoiá-lo. Seu pai já era velho. Precisava de Judá ali. E Judá saiu do lugar da crise para cuidar dos seus interesses. E diz o texto ainda que ele, no versículo 2, que ali ele viu ali Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Acho que ele olhou, né? Seu nome é Sua? Então é minha? E pegou para ele. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Então ele casa com uma cananeia. Ele não casa com o pessoal da família ali do povo de Israel, da família do povo de Deus. Não, ele vai e casa com alguém fora do clã, da tribo. Né? Mas ele não deveria fazer isso. E por decisão dele, somente dele, sem consultar e sem buscar a vontade do Senhor, ele buscou se consolar. Ao invés de consolar o seu pai, ele buscou se consolar. E ele sabia onde o irmão dele estava, ele sabia que o irmão dele não estava morto. Ele participou da trama. Ele era cúmplice, ele sabia. Mas ele, ao invés de consolar o pai dele, ele resolveu consolar a si mesmo. A partir dessa decisão, então, a vida dele começa a perder sentido. Uma decisão arbitrária sempre leva a consequências desagradáveis. E uma série de consequências terríveis acontece. Você vai ler nesse texto, é impressionante. Seus filhos morreram, ele tem 2 filhos, na verdade 3. E os 2 filhos que ele tem morrem por causa do coração ruim. Pensa nos meninos ruins. Tão ruim que não prestava nem para viver. Já pensou nisso? Por que tanta gente morre à toa? Às vezes um menino bom, trabalhador, compra uma motinha com suor, vai dar uma volta, e alguém cruza o sinal vermelho e o cara cai morto. Você fala, que injustiça que é essa? Por que tanta gente morre antes do tempo? Aqui você vai dizer, eles eram maldosos. Mas a verdade é que o nosso coração é maldoso. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Nós somos maldosos por essência. Então Deus, ele olhou, viu aqueles 2 meninos e falou, não presta para viver, vou matar esses 2 aí. Além de ser filhos ainda de uma situação que Deus não permitia que fosse feita. Ele precisava se casar com alguém da família. A esposa dele morre. E daí, um dos filhos, existia a lei da herança naquela época. Então, se um cara morresse sem deixar filhos, ele tinha a propriedade dele. Alguém precisava casar, da família casar com aquela mulher, ter um filho e colocar o nome do falecido, para que a propriedade daquele homem fosse mantida na terra, para que a herança fosse mantida naquela família. E aí, o irmão dele casou com essa esposa, né, que o cara morre, que é a esposa dele, chamada Tamar, e ele, então, não quer deixar a herança para ela. Pelo jeito, ele não gostava do irmão, porque o irmão é tão ruim que Deus matou ele, deveria não gostar também. E ele falou, não quer deixar a herança para esse cara. E diz que ele derramava o sêmen sobre a terra. Na relação ali, na hora que ele ia, ele tirava. E aí Deus olhou aqui e falou, isso está errado.
Está errado, esse cara só está pensando nele. Esse cara é egoísta, ele não está pensando no nome do irmão dele. Ele não está pensando em outra pessoa, ele não está pensando na posteridade, ele não está pensando na herança. Ele está pensando só em si. E ele também é morto, esse segundo filho. E a nora, Tamar, esperava que Judá agisse com justiça. E quando mais novo, então, ele tinha mais um terceiro filho que tivesse idade para se casar com ela, ele pudesse se casar e ter esse filho para poder manter. Essa mulher, ela entendia a questão da herança. Falei, não, meu marido. O nome dele vai desaparecer sobre a terra, não. E ela, então, espera isso. Mas como ela não consegue, ela não vê resposta de Judá, Judá não se posiciona para poder resolver essa questão, o que ela faz? Ela se prostitui. Ela vai, se veste de prostituta, e Judá vê ela, e ele então se prostitui com ela, e gera um filho naquela mulher. Olha a confusão na vida desse homem. E a verdade é que, porque ele se prostitui com ela fica grávida de 2 filhos, de gêmeos. E por causa disso, esses filhos os dois deveriam, porque eles fizeram isso, deveriam morrer apedrejados. Tamar e Judá. Era a justiça que deveria ser cumprida ali. Então, Judá, ele sai, né? Ele saiu da casa dele, ele perde a família dele, ele perde a esposa dele, ele fica um homem perdido, e agora, para poder satisfazer os seus desejos, ele vai se relacionar com uma prostituta. Você sabe por que muitas vezes os homens, eles procuram prostitutas? Porque a prostituta, ela não gera filhos. E se gerar filhos, ele não tem compromisso com ela. Ele não assume responsabilidade por aquele filho. Então a prostituição, ela nada mais é do que uma atividade estéril. A pornografia é uma atividade estéril. A pornografia destrói a masculinidade do homem. Você sabe que a pornografia na internet, essas coisas de pornografia, é um movimento político. Que a ideia dele, sabe o que é? É deixar o homem estéril, o homem fraco, o homem preso, amarrado a uma situação. Porque a pornografia vicia, prende o cara. Então ele não consegue ter uma vida normal, porque ele está preso àquilo. E ele não é mais, ele não consegue ser um homem mais. Ele perde o vigor dele. Porque ele descarrega as energias dele onde não gera nada. Onde não gera fruto. Você não foi feito para ser estéril. Você foi feito para dar fruto. Para frutificar. Para a glória do Senhor. E aí, então, ela faz essa artimanha, né, para poder se relacionar com ele. Então, Gênesis 38, do 14 e 18, diz que então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com o véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que ficava no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele se casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse, você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou, quanto é que você me paga? Ela respondeu, eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela. Mas deixa alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou, o que você quer que eu deixe? Ela respondeu, o seu sinete com o cordão e também o bastão ou o cajado que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Olha a situação. A mulher engravidou, ela sabia, né? Ela estava no momento fértil. E ela então, ela engravida dele. E ele não sabe. Eu queria falar sobre esses 3 itens que ele deixa com ela. Eu creio que são itens proféticos que um homem não pode deixar na mão de uma prostituta. Ou de alguma coisa que não frutifica. De alguma coisa que não deve, no lugar que você não deveria estar. Então Deus te deu esses itens para que você cumprisse o seu mandato. Para que o seu mandato seja perfeito, seja levado a cabo,
você não pode perder, eu creio, esses 3 itens aqui. Rapidamente, o cajado. O cajado fala do trabalho dele. Ele era pastor de ovelha. E o pastor de ovelha tem um cajado que ele serve para pastorear as ovelhas, para cuidar delas. E ele, quando ele precisa, o cajado vira uma vara. Ele corrige a ovelha para que ela não se perca. Então, o cajado fala de autoridade. Ele deixa na mão daquela prostituta, que não era prostituta, era a nora dele, a autoridade que ele tinha como homem de Deus. E muitos homens estão fazendo isso. Porque eles deixam de cumprir o seu chamado, de assumir a sua responsabilidade com a sua família, com os seus pais. Eu estou falando aqui para muitos filhos. Talvez, quem sabe, você é aquele que tem luz. Você tem recebido de Deus. Então, você é responsável pelos seus pais. De honrar seus pais. De cuidar dos seus pais. De receber a bênção dos seus pais, como nós oramos aqui. Judá abriu mão da bênção do pai dele. Para fazer a vontade dele. E ele não só abriu mão agora da bênção, mas ele abre mão da autoridade que o pai dele delegou a ele como filho. Judá seria o primogênito, teria sobre ele, sobre seus ombros, palavras proféticas tremendas. Querido, você está numa igreja que tem um saldo em Deus. E sabe, eu trabalhei muitos anos aqui na igreja como à noite, né? À noite, eu trabalhava arrumando cadeira. Quando eu cheguei na igreja, era o guarda, chamava de guarda noturno, né? Ficava aqui, mas a gente ficava arrumando cadeira, preparando a sala para oração. Era bem menor que isso aqui, né, Carlão? O Carlão sofre mais, né? Agora tem muito mais coisa para arrumar, né? Mas era bem menos. Mas eu trabalhava aqui, e eu sei que essa é uma igreja de gerações, que é uma igreja que não tem essa assim, não, é só os filhos do pastor. Não. Eu sou um exemplo disso. Deus me colocou nesse lugar para me ensinar a ser um homem de verdade, para ser um pai para as minhas filhas, para ser um marido para minha esposa, para ter autoridade na minha casa, para quando eu falo com a minha esposa, eu tenho autoridade no que eu falo, não estou falando besteira, estou arrumando confusão, não, eu busco pela palavra, e eu posso confrontá-la algumas vezes, em autoridade. E essa igreja, queridos, é uma igreja de família, de gerações. É uma igreja de reis e sacerdotes. Você está aqui para governar, para aprender a governar, para dominar na área que você está inserido. Você está aqui para aprender isso, se você buscar, se você se colocar debaixo, você vai ser colocado em posições que você nem imagina. Você não sabe, nós cantamos aqui, Deus preparou você para algo bem maior. É bem maior. Mas é importante você entender que existe uma autoridade sobre você e você tem uma autoridade. Não entregue ela. Uma palavra profética que ele recebe do pai dele depois de passar essa crise, lá em Gênesis 49:8. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho, quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa, quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Sabe o que é interessante? José não recebeu essa palavra aqui. Ele não recebeu uma palavra que os filhos dele seriam reis. Mas ele estava governando o Egito. Por quê? José é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus. Jesus, ele foi à frente. Ele abre as portas para nós, para que nós possamos governar. Ele preserva a nossa vida. José preservou a vida de Judá, para que ele pudesse receber essa palavra profética aqui do pai dele, para que ele pudesse governar. E de Judá, quem que vem? Vem Davi, Salomão, e lá na frente o próprio Messias, Jesus, vem de Judá, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Não importa o caminho que você, não importa se você deixou a tua autoridade. Deus tem um caminho de volta para a gente. Deus sempre tem um caminho para restaurar a nossa autoridade, como o filho pródigo, lembra? Judá iria reinar com o cetro do rei. Queridos, há uma transição do cajado para o cetro.
O cajado fala de você servir as pessoas. E aí, na medida que você serve as pessoas, Deus vai te dando mais autoridade, até aí você chega no lugar do reino, de reinar, mais autoridade. Mas Deus só vai dar autoridade para quem submete essa autoridade a Ele. Não entrega de mão beijada. Não foge. E só tem autoridade quem serve os seus irmãos, quem serve a sua esposa, quem serve a sua mãe, seu pai. Sabe, o Bill Hybels, ele fala da liderança 360 graus, já viu falar? Liderança 360 graus, você lidera para quem está abaixo de você lidera quem está igual a você, e você lidera para cima. Você pode ser uma voz profética para o seu líder, para o seu pastor. Você pode ser alguém que o ajuda, que cobre a vida dele, que ajuda ele a se levantar, que ajuda ele a cumprir o chamado que ele tem. Na medida que você serve a vida dele, um dia Deus vai dar para você o certo para você governar também. Com certeza você está liderando algum nível da sua vida. Seja fiel. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não fuja da responsabilidade. Ah, mas é muito difícil. Não fuja. Ah, não consigo liderar minha esposa. Ela não submete. Não dá. Dá sim. Porque o mesmo Jesus que tocou em você é o mesmo que toca nela. É o mesmo poder que está disponível para você, está disponível para ela. Então não perca a sua autoridade, não entregue a sua autoridade para coisas estéreis. Segundo, e aí eu vou falar dos dois juntos, é o cordão e o selo. O cordão é que carrega no pescoço, e o selo é um anel, que possivelmente ele andar com ele pendurado no pescoço. O selo fala de identidade. Na verdade, o cordão fala de identidade, e o selo fala de santidade. Para a gente hoje é o selo do Espírito Santo, que nos santifica para a glória de Deus. E ele entrega a santidade dele. Ele entrega um valor que para Deus é um valor é o único jeito de você ver a Deus, é através da santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E a gente vai abrindo mão disso, por causa dos nossos desejos, das nossas vontades. Quem que é você? Do que te chamam por aí? Qual que é o nome que o diabo te chama lá no inferno? Quando você acorda, o diabo fala assim, droga, quem? Ele acordou, vai me atrapalhar de novo. Ele fala assim, yes, ele acordou, meu discípulo, meu servo. Não preciso fazer nada na casa dele, ele já faz. Não precisa mexer na finança dele, porque ele mesmo já é especialista em destruir finanças. O devorador tira aula com ele, né? Faz aula com ele. Qual que é o teu nome? A sua identidade é o que te faz cidadão de um país. Você quer saber que país você é? Você mostra a identidade. Está lá escrito, brasileiro, você é do Brasil. Ter identidade é fazer diferença. É alguém que não negocia, que se mantém em pé, fala, não, eu sou o que sou. Eu vou permanecer aqui fiel. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou deixar de pagar os meus impostos. Ah, mas é caro, é. Por isso que é imposto, porque se fosse, né? Se fosse voluntário, você não dava, lógico. Mas é imposto. Você vive nessa terra. Mas aí a gente tem que entender que eu não sou daqui. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um espírito dentro de mim, que ele é poderoso. Que ele está vendo tudo. É o BBB. A gente fala assim, é o Big Brother, você não tem para onde fugir. No banheiro ele está, no computador ele está, no celular ele está, no histórico do computador está lá com certeza. No teu carro está lá. Quais são as músicas que tocam no seu carro? Qual é a trilha sonora que move a sua vida? Qual é o lugar? Quando você está sozinho, quem você é ali naquele momento? Né? É a tua identidade, é ali que você revela quem você é. O cordão é o que liga ao nosso Pai. O cordão é que liga aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que diz assim, olha, vocês são meus filhos. Jesus nos fez filho de Deus. Ele é o único filho de Deus.
E ele então, através do sangue dele, ele me leva a ser adotado por Deus. Agora eu sou filho de Deus. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma ligação com o Pai. Eu não ando mais sozinho, eu não decido mais minha vida. Eu tenho um mandato para cumprir. E é todo dia. Não é só no domingo, não é só no sábado, não é só na célula. É no meu trabalho. Um sapateiro chegou para Lutero e disse assim, Lutero, eu quero muito servir a Deus, eu entendi quem é Jesus, eu quero entrar na obra missionária, eu quero ser pastor, eu quero fazer alguma coisa para Deus. O que eu faço? Ele falou, simples, faça o melhor sapato que você puder fazer e cobre um preço justo. Nisso você vai adorar a Deus. Você vai cumprir teu chamado nessa terra. Empresário, faça o melhor produto que você tem para fazer e cobre um preço justo. Seja fiel. Trate bem. Pague um salário justo para os seus funcionários. Ah, mas isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Não tem dualismo. O Judá não era aqui outra pessoa, ele era ele mesmo. O filho de Jacó, o filho de Israel. O homem que seria o ascendente de Jesus. Você é a mesma pessoa. Às vezes a gente usa uma máscara. Aqui na igreja eu sou uma coisa, lá no trabalho eu sou. Sabe como é que é, né? Lá não dá para ser assim. Lá não dá para ser crente. No futebol não dá, pastor, você sabe, no futebol não dá, ali o cara pensa que é meu aniversário, fica me dando carrinho, pô. Aí eu dou carrinho também. Não tem. Quem é você? Na pressão, na crise. Judá mostrou quem ele era. Fugiu. Escapuliu. Se queremos continuar a ser amigos de Deus, olha só, isso é você querer. Deus já quer ser teu amigo. Mas se você quer continuar a ser amigo de Deus, você não pode atrever-se a identificar o Espírito Santo com algo que seja leviano. Isso irrita Deus mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente mente para o Espírito Santo achando que ele não está nem aí, não está vendo. Em lugar nenhum na Bíblia dá base para a gente supor que Deus perdoa pecado que não estivermos dispostos a confessar. Ah, Deus é bom, Deus é amor, Ele perdoa. Não, se não tiver confissão. E a confissão deve ser tão abrangente quanto a transgressão. Porque às vezes a gente peca no atacado e pede perdão no varejo, né? Aí ela só perdoa por tudo aí. Desculpa qualquer coisa. A santidade não é opcional, entenda. Muitos cristãos parecem pensar que a santidade é como um acessório de luxo de um carro. Não, eu vou pegar esse carro, mas esse item eu não quero. Quero todo o carro, mas esse item aqui, santidade não dá, né? Nesse mundo que a gente vive, essa mulherada com essas roupas. Não dá. A santidade é parte essencial da salvação. Nossa salvação depende de sermos santos. A santidade provém somente do Espírito Santo, o selo que nós não podemos entregar. Por programa de TV, por elogio de uma mulher, por um negócio escuso, né? Um negócio que não tem como fazer na frente de ninguém, tem que ser escondido. Um rebelde não pode ser reconciliado com Deus enquanto permanecer rebelde. É interessante que quando ele volta para buscar as coisas dele, porque ele volta para buscar, ele leva um cabrito para se redimir. Mas o cabrito, ele não tem como você se redimir com o cabrito. Porque o cabrito, ele fala da natureza humana. Olha só, Mateus 25, 31, 34 diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. À esquerda colocará os cabritos e à direita as ovelhas. Então dirá, está rindo aí, eu não falei nada. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele leva um cabrito, mas não é o cabrito que resolve. A gente quer resolver as coisas na nossa força,
do nosso jeitão, sem voltar lá e pedir perdão. O jeito certo de resolver as coisas, queridos, é voltar lá atrás. É restituir, pedir perdão, é entender. Judá negligenciou o que Deus havia dado para ele. Não podemos brincar com o presente de Deus, brincar com o Espírito Santo. Gênesis 38, 23, estou acabando já, tá, queridos? 38, 23 diz assim, respondeu Judá, já que ela não encontrou ela, porque ele leva o cabrito e não encontra. Falei, cadê a prostituta que estava aqui? Não era prostituta, era Tamar. Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito um cabrito, todavia não a achaste. Quem sabe você tem abandonado essas marcas na sua vida? Quem sabe? Tem separado daqueles que são sua verdadeira família, daqueles que podem te abençoar. Talvez, quem sabe, você jovem, você se separou do teu pai. Ah, meu pai não é crente. Quem sabe você cortou ligações com ele. Você não quer conversar mais com ele, porque alguma coisa aconteceu. Eu quero dizer para você que o teu pai, ele é teu pai, não porque ele é bom ou ruim. Ele é teu pai porque Deus colocou ele como seu pai. Honrar o seu pai não depende da bondade dele, depende do lugar que ele está. E honrar teu pai não é bom para o teu pai, é bom para você. Honrar as pessoas que te amam, que é a tua família, a família de Deus. Não tenta resolver as coisas na tua força. Se tem pecado que você não está conseguindo lidar, pede ajuda. Queridos, a igreja é para isso aqui, é o lugar que nós, como homens, nós precisamos um do outro. Um expulsando o demônio do outro, um cutucando o outro, ensinando, abraçando, ensinando paternidade, ensinando trabalho, ensinando você a dominar na tua área, para que você multiplique aquilo que Deus deu para você, os seus talentos. O que trouxe redenção para ajudar foi a provisão do próprio Deus. É interessante aí, rapidinho, né? Vou ler aqui esse texto, para a gente acabar e orar. Gênesis 38, 24 e 29. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá que Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então ele disse, tirai para fora que seja queimada. Ó, o justo, né? Queima essa mulher. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de que são essas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado? Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando aquela mão, colocou um fio encarnado, um fio vermelho. E ele recolheu a mão, e saiu o outro. Como rompeste saída, lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o seu irmão, em cuja mão estava um fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Queridos, esse Pérez, ele rompeu a madre. E o cordão vermelho foi colocado nas mãos dele. Sabe quem que rompeu a madre? Foi Jesus. Jesus abriu espaço para que nós pudéssemos nascer de novo. Para que você pudesse nascer para a glória de Deus. Jesus abriu espaço, Ele foi até a cruz, Ele pagou o preço, Ele derramou o sangue dEle, para que você pudesse cumprir o seu mandato. Ele rompe a madre, é o único que pode fazer isso, restituir a tua autoridade, o teu selo, o teu cordão, é Jesus, é nele. O fio encarnado, ele fala daquilo que você recebeu em Jesus, a redenção. Aquele que tem um fio encarnado abre espaço para nós. Conquistar as promessas de Deus não é para fracos, não é para homem mimizento. Homem lip hard, olha os velhos, vai lembrar. Lip hard, quem lembra do lip hard aí? Lip hard. Vocês não tiverem infância, vocês não sabem o que é lip hard. Lip hard era um leão, o lip era um leão, o hard era uma hiena. Uma hiena, que só reclamava, só chorava. Ao invés de rir, ela chorava. Ela só falava, ó dia, ó vida, olha, nós ganhamos um carro, ó dia, ó vida, tem que ir pôr gasolina, ó azar. Desse jeito, era chororô. E às vezes a gente está desse jeito. Você tem tudo para dar certo, tem tudo para ser feliz, para experimentar a bênção de Deus, para fazer a tua família feliz,
E você está lá igual Judá, andando perdido, procurando o quê, não sei para quê, e quando encontra, não vê sentido. Mas existe um caminho de volta. O reino de Deus, ele é tomado, ele é rompido com a nossa passividade. Você precisa romper. Como homem, o seu mandato, ele é de todo dia. Todo dia você precisa levantar de manhã e falar, meu mandato é meu mandato, ninguém vai tomar, sou eu que tenho que cumprir. E não adianta chorar, não adianta fazer mimimi, porque eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. E eu tenho que me desvencilhar de tudo aquilo que me atrapalha. Todo pecado que vem me assediando, eu tenho que abrir mão disso. Mas eu não consigo. É por isso que você tem a igreja. Por isso que tem outros homens que já passaram por isso, que pode te dar chaves para você vencer. Eu queria terminar orando com você. Fica em pé, por gentileza. Eu sei que é uma palavra assim, Judá, né? Terrível a vida desse homem. Mas quantos homens estão vivendo como Judá? Sabe que a Bíblia fala, eu não coloquei esse versículo aqui, mas lá em Números, que tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Judá era um homem carregado de culpa. Por isso que o caminho dele era tortuoso. Então, se o caminho é tortuoso porque é carregado de culpa, como que eu resolvo isso? Eu tenho que resolver a culpa. E a culpa, ela é colocada onde? Na cruz. Na cruz do Calvário. Eu lanço as culpas. Eu sempre gosto de dizer, quando você esconde o seu pecado, você é condenado. Quando você expõe o seu pecado, o pecado é condenado e você sai livre. Está entendendo? Quando você confessa o teu pecado, não confessa, você é condenado. Porque você está na escuridão. Agora você traz para a luz, o pecado é revelado. E quem é que sai de boa? Lindão, vivão. Você. É simples assim. Feche teus olhos um minuto. Faz uma análise do teu caminho aí. Do caminho que você tem andado. Será que você se identifica com Judá? Talvez, quem sabe, você pode se identificar com José. Você está também na tribulação. Mas você está lá na tribulação sabendo quem você é. Sabendo quem você é em Deus. Você está mantendo firme. Eu quero dizer para você, ainda que você esteja na prisão hoje, Deus é fiel. Ah, mas eu ainda não conquistei o que Deus falou que eu ia conquistar. José conquistou de um dia para o outro. Então, José não conquistou apenas para ele. Então, fique firme, porque você não está conquistando só para você. Está entendendo? Não é só para você, é para as gerações. É para os teus filhos, os filhos dos teus filhos. É para a tua esposa. É para um país. Seu filho pode ser o próximo presidente do Brasil. Já pensou nisso? Querido, se a gente não treinar os nossos filhos, nós vamos continuar vendo o que nós estamos vendo na política, na sociedade, porque nossos filhos serão os que vão governar. Quero dizer para você, o Hitler, ele foi bebezinho, ele morou na casa de um pai e de uma mãe. Ele foi treinado numa casa. Ele não nasceu o Hitler. Então, nossos filhos estão com a gente. Você tem uma responsabilidade, você tem um mandato para cumprir, como pai. Você tem um mandato para cumprir como filho. Você tem um mandato para cumprir como homem. Como homem. Você não sabe, mas Deus está trabalhando. Judá está aqui se lascando, mas Deus está trabalhando lá com José, preparando uma terra boa, fértil para a família de Judá. Jesus já preparou para você. Ah, mas eu sou um fracassado, mas Jesus já preparou para você. Ele já fez todo o trabalho. Você só precisa dizer o quê? Eu quero. Eu quero.